E hoje nós vamos conversar com a fisioterapeuta Danictiele Junqueira Calemã, que é especialista em geriatria, em saúde, em segurança do trabalho. Tem um trabalho de terapia manual, postural e coluna, uma série de questões da área de saúde que o administrador precisa saber na sua empresa. Tudo bem, Danictiele? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer tê-la aqui conosco. Danictiele, fala um pouquinho para a gente qual a importância do trabalho, da segurança do trabalho nas organizações. Na verdade, todas as empresas elas têm que priorizar a qualidade de vida do seu funcionário, a qualidade de vida do trabalhador. Dentro de saúde e qualidade de vida, relacionada ao ambiente laboral, ao ambiente de trabalho, há necessidade do conhecimento, por exemplo, do ambiente ergonômico. Muitas vezes o seu funcionário ele pode ter uma sobrecarga de trabalho ou às vezes só pela própria postura da execução do trabalho dele naquele momento, né, ele pode ter lesões, né, decorrentes da própria função dele. Nós temos patologias típicas específicas. Por exemplo, o digitador, ele corre um sério risco por causa dos movimentos repetitivos, né? Então existem as lesões por movimentos repetitivos. O pessoal que trabalha com telemarketing tem problema do uso da voz, o uso da audição. Então nós temos que priorizar a qualidade de vida do funcionário dentro do ambiente de trabalho. E o que a empresa precisa fazer? Precisa mudar os móveis? Precisa promover atividades laborais? Precisa fazer palestra de acompanhamento? Qual é a parte que cabe à empresa junto ao funcionário na segurança do trabalho? A CIPA, a Comissão Interna de Prevenção e Acidentes, né, ela sempre vai estar orientando. Geralmente ela tem um técnico em segurança do trabalho responsável e mais a comissão que vai estar orientando a empresa nessa área. Mas há necessidade de saber a que se desenvolve aquela empresa. Por exemplo, um ambiente de escritórios, por exemplo. Nós temos que pensar que uma pessoa de 1,50 m, ela não tem a mesma disponibilidade de mobiliário, o mesmo layout, que uma pessoa de 1,80 m, né? Então, os móveis, eles têm que ser o mais adaptáveis possível e quando você tem ele tem que ser adaptável à tipologia física da pessoa. Então, por exemplo, a cadeira ela tem que ter vários níveis de regulagem de altura, tanto na altura do assento para o chão, quanto na altura do fundo do assento, né? Tem que ter o local para posicionamento dos braços. Se for o digitador, ele tem que estar bem posicionado. O ambiente, ele não pode ser um ambiente com uma luz muito baixa, ao mesmo tempo não pode ter muita luz na tela do computador, porque isso pode também gerar problemas de vista, né, na pessoa. Então, para isso, as empresas elas têm que focar de acordo com sua especialidade, de acordo com as funções que os funcionários vão estar submetidos. Né? Se você precisa de um ambiente mais para escrita, você tem que ter uma luminosidade maior. Se é mais para digitação, não precisa ter uma luminosidade tão forte, porque isso pode afetar a posição da tela do computador. Hoje existe uma lei que obrigue ao empresário a ter algum tipo de posicionamento com relação a isso. Eu citei anteriormente a ginástica laboral. Existe uma lei que diga que com o número X de funcionários é necessário que tenha um profissional dessa área desenvolvendo aquele momento da ginástica laboral? Sim, existem as recomendações, né, do Ministério da Saúde que falam que, por exemplo, eu vou usar novamente o digitador, né? A cada 1 hora de trabalho, 10 minutos de descanso. Então, são 50 minutos de trabalho para 10 minutos de descanso. Esses 10 minutos é o período para ele se alongar, para ele se relaxar, né? E quando tem um profissional da educação física ou da fisioterapia, pode estar sendo feito esse trabalho uma vez por período. Então, por exemplo, período da manhã, período da tarde, né?
Então, é feito esse trabalho. Há necessidade de uma supervisão de um profissional da saúde, um profissional da área. E nas empresas que não têm esse número maior de profissionais, o que o funcionário pode fazer, né? Já que não existe obrigatoriedade, né, num universo menor, numa empresa onde tenha 50 funcionários, por exemplo, né, lá pode não existir a ginástica laboral porque não tem obrigatoriedade. O que o funcionário pode fazer? Existe alguma coisa que ele possa fazer por ele para que ele não venha sentir essa dor na coluna, às vezes a dor nas pernas ou nos braços, ou ter uma LER? Na verdade, há necessidade do funcionário estar sempre procurando um profissional, o médico ortopedista, né, para fazer revisões periódicas para ver como que está as suas condições físicas. Então, tem dor, é bom que ele já procure imediatamente o profissional. Dentro do ambiente de trabalho, caso não haja o profissional de educação física, não haja o profissional fisioterapeuta para estar acompanhando eles, sempre está respeitando 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso. Esses 10 minutos ele pode estar fazendo alguns alongamentos. Existem algumas orientações, até mesmo orientações por escrita, que a empresa ela pode contratar uma consultoria de um profissional educador físico ou um fisioterapeuta para dar esse treinamento inicial. Né? Dar esse treinamento inicial, eles vão estar passando passo a passo o guia de exercícios que esse determinado grupo pode estar fazendo. Por exemplo, o pessoal que trabalha com telemarketing, né, que fica com o telefone, né, que fica o tempo todo com o telefone, é diferente do pessoal que só digita. Então, você pode, uma empresa de pequeno porte, pode estar contratando um profissional fisioterapeuta ou um profissional educador físico para estar fazendo essa consultoria inicial e passando os principais exercícios para esse pessoal estar fazendo. Fazer exercício não é difícil. Você não precisa ter uma sequência de academia, por exemplo, para fazer. Você está no ambiente de trabalho, você mesmo às vezes sentado você pode se alongar. Levanta, faz alguns alongamentos mais específicos. Não precisa você sair do seu ambiente de trabalho. Não é algo que vá prejudicar o rendimento da empresa. Pode estar fazendo ali mesmo, no ambiente de trabalho. Alguns exercícios se faz sentado, outros exercícios o próprio funcionário se levanta, fica atrás da cadeira, não precisa ter um pátio ou um ambiente mais amplo para estar fazendo. Pode fazer ali mesmo no ambiente de trabalho. Tá ótimo, Danicelli. Tem algum outro assunto que você quer abordar com relação à segurança do trabalho que é importante os administradores saberem? Ou a gente já conseguiu falar sobre um pouquinho de tudo? É interessante os empresários priorizarem a qualidade de vida do seu funcionário. Então, aquele funcionário que ele começa a faltar, que ele tem dor, dê um pouquinho mais de atenção para aquele funcionário. Muitas vezes a produtividade, ela prejudica a saúde do seu funcionário. O ambiente de trabalho, ele tem que ter interação entre os colegas, tem que ter criatividade, tem que ter interação, tem que ter harmonia. Então, mais do que cobranças, há necessidade de se incentivar o seu funcionário. E o incentivo, ele vem através disso. Da qualidade de vida no trabalho. Organizar jogos do Dia dos Pais, jogos do Dia das Mães, almoço, formas diferenciadas de fazer com que as pessoas no ambiente de trabalho tenham assunto para conversar no dia seguinte. Só de fazer essa interação, eu tenho certeza que o seu funcionário ele vai trabalhar com mais carinho, com mais disponibilidade e ele vai ter um pouco mais de incentivo para estar dentro daquela determinada empresa. Isso é o principal. Dentro do ambiente de trabalho, você priorizar a saúde e a qualidade de vida do seu funcionário. Tá ótimo, Danicelli. Obrigada pela sua entrevista.